Amém. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória. Estamos aqui neste dia tão abençoado por Deus para mais um momento de reflexão. Sei que alguns irmãos, pois são poucos que assistem o meu canal, mas alguns estão assistindo. Já tem sentido falta dos meus vídeos, há alguns domingos que eu não postei. E estamos numa série de exposição de Apocalipse, capítulo de número 22, versículo 8. E paramos no terceiro ponto. Iremos hoje dar continuidade, se Deus permitir, estaremos falando sobre 2 pontos específicos e muito propício para meditarmos sobre os que ficarão de fora do reino dos céus, que serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. E esses 2 pontos, um é os homicidas e o outro é fornicadores. Palavras essas, muitas vezes falada, mas pouco entendida, o que realmente quer dizer no modo bíblico e cristão e teológico, né? Queridos, que Deus abençoe a sua vida e que o proteja, que dê graça e que possamos continuar nesta força, nesta fé em Cristo, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Que possamos ser influência para os demais que estão fracos na fé, que possamos ser bênção para aqueles que estão em dificuldade. Vamos ao texto, né? Glória a Deus. Vamos meditar nesta manhã de domingo. Acabamos de chegar da escola bíblica dominical, que foi uma bênção de Deus. Deus tem feito maravilha no meio do teu povo, ainda que muitos não estejam enxergando, mas Deus está trabalhando. Glória a Deus. No livro do Apocalipse, eu falei o capítulo 22, mas o 21, capítulo número 21, versículo número 8. Vamos ler o versículo 7 e 8, para a glória de Deus. Quem vencer dará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Muito forte esta leitura, mas de uma importância muito grande para a Igreja do Senhor estar apercebida, né? Apercebida e atenta, para que ninguém venha se iludir, achando que por ter o nome de cristão, ou fazer parte de uma denominação, ou frequentar cultos regulares, simplesmente isso já o faz uma pessoa salva, né? Sabemos que o apóstolo Paulo diz que somos salvos mediante a fé. Nós hoje podemos afirmar que temos salvação pela fé, mas que essa salvação se dará na conclusão no dia da volta de Jesus, somente na ressurreição, aonde receberemos um corpo incorruptível, transformado, glorioso, semelhante ao de Cristo. Aí sim, estaremos tomando posse do reino, da nossa vitória eterna, e não mais estaremos sujeitos a falhar, pecar, cair, desviar, apostatar, mas pelo contrário, estaremos com o Senhor para sempre, gozando de uma eternidade, de uma paz, de uma alegria, que excede toda a compreensão humana, né? Glórias a Deus. Mas enquanto estivermos na terra, estamos no caminho. O caminho é Cristo. E ao estar neste caminho, estamos andando nele. E a Bíblia fala que devemos perseverar nele, né? Aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Né? Aquele que perseverar até o fim. Mas aquele que sair do caminho, por algum motivo, começar a sair deste caminho, que é Cristo, começar a se apostatar, se alienar, sair, perder a comunhão, perder discernimento, enfriar-se na fé, entristecer o Espírito Santo, extinguir o Espírito de Deus e começarem a praticar coisas que o Senhor abomina e aborrece, esse não será salvo.
não chegará ao final do caminho, à conclusão de todas as coisas, a salvação, e perderão a sua salvação, direito de morar nos céus. Compreendendo isso e observando a palavra de Deus, é que eu resolvi fazer esta exposição, este estudo, pequeno estudo sobre Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que fala de 8 características. 8 características que alguém praticando não herdará o reino dos céus e, por consequência, herdará um lago de fogo, que a Bíblia chama de segunda morte, que é chamado no grego de Gehenna, lugar onde o fogo nunca se apaga, onde o bicho nunca morre, lugar de tormento eterno, onde há choro, pranto e ranger de dente. Esta é uma mensagem, esta é uma palavra que muitos têm coragem de falar, mas é uma verdade explícita nas Escrituras. Nosso Cristo, ele falou mais no inferno do que no céu. Ele mostra nas suas passagens, nos seus evangelhos, o quanto o inferno é real e quanto o céu é real, e ambos está na escolha do ser humano. Escolher o céu ou escolher o inferno. Escolher Cristo é escolher o céu. Permanecer em Cristo é garantir o céu. Então vamos meditar neste momento sobre o tema hoje, sobre os homicidas. Quantos homicídios? Eu quero ser breve nas minhas palavras, visto que eu disse que ia falar sobre 2 temas, sobre o homicida e sobre os fornicadores, né? Esses 2 pontos aqui contidos no livro de Apocalipse, no versículo 28 do capítulo 21. Nós vamos falar rapidamente sobre homicida. Eu quero apenas ler mais um versículo para a gente poder expressar sobre esse ponto, sobre homicida. Todos nós sabemos o que é ser um homicida, né? Quem é que não sabe? Aquele que tira a vida do outro é um homicida. Porque Deus foi quem deu a vida e somente Deus pode tirar. Quando alguém atenta contra a sua própria vida ou a vida de outrem, esse está cometendo algo muito grave, um pecado muito grave, que é tirar a vida ao qual Deus deu, somente Ele pode tirar. Então nenhum ser humano pode tirar a sua própria vida e nem a vida do outro. Se fazer assim, se torna um homicida, e o homicida, ele já está condenado ao lago de fogo. Se ele não houver um grande arrependimento genuíno e verdadeiro, ele irá parar no lago de fogo que arde com enxofre. Então nós sabemos o que é ser um homicida, mas trazendo para uma reflexão bíblica, homicida não é somente aquele que atenta contra a sua própria vida ou a de outrem ou de outro, né? O homicida também tem muitas maneiras de alguém se tornar homicida. E eu quero frisar um ponto muito sério, muito específico, de alguém que se torna um homicida e está indo para o inferno e pode até estar achando que não, está bem, mas na verdade é um homicida. Vamos ver o que diz em Mateus, no sermão de Jesus Cristo, Sermão do Monte, capítulo número 5. Capítulo 5, o versículo 21 e o 22. Vai dizer o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Juízo está falando de condenação, julgamento. Versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Veja que ele falou, qualquer que matar será réu de juízo. Mas também qualquer que encolerizar contra seu irmão, parte A do versículo 22, será réu de juízo. Logo se entende que se tornou a mesma coisa, né? Tanto aquele que mata como aquele que se encoleriza, ou seja, cria rancor e ira, cólera no seu coração contra o seu irmão, né? E ele diz sem causa, né? E eu acrescento mais, ainda que tenha motivo, porque mais na frente ele vai falar, né? A gente tem que ver o contexto, toda a história da Bíblia, que devemos orar pelo aquele que nos persegue, né? Estamos sempre prontos a perdoar aquele que nos ofende e orar por aquele que nos persegue. Então, de maneira que logo se entende que alguém que cria no seu coração uma ira, uma cólera, uma raiva contra alguém, e tem pessoas que chegam a dizer, fulano para mim morreu. Ou seja, essa pessoa está matando aquela pessoa no seu coração.
Está deixando de amar aquela pessoa e odiando. Então, quando vem o ódio, a mágoa, o rancor, a pessoa se tornou um homicida no coração. É como se ele já tivesse tirado a vida do seu irmão. Então há uma gravidade nisso, porque alguém acha que matar é somente alguém chegar e atentar contra a vida do seu próximo. Na verdade, existem muitas formas de alguém matar alguém, de alguém ser um homicida. E eu quero falar aqui, para passar já para o próximo ponto, que existem muitos homicidas nos dias de hoje, que nunca atentaram contra a vida de ninguém. Simplesmente odeiam seu irmão. Simplesmente é alguém que tem no seu coração uma mágoa, uma ira tão grande que diz: eu não quero ver fulano. Fulano para mim morreu. Esta pessoa não está apta para ir para o céu. Essa pessoa que tem sentimento de mágoa, de ira, de cólera no seu coração, disse Jesus, ele é réu do juízo, ele vai ser condenado no trono branco. Esse é um homicida no coração. E isso é muito grave. E isso todos nós, temos que vigiar para ter sempre um coração amoroso, um coração que perdoa, um coração que não guarda mágoa, rancor, ódio do nosso irmão. Pelo contrário, o mandamento de Jesus é: amai o vosso irmão assim como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Disse João: se alguém diz que ama a Deus e odeia seu irmão, olha aqui, odiar é um homicida. Se alguém, 1 João diz, se alguém diz que ama a Deus, diz que ama a Deus e odeia seu irmão, ele é mentiroso. O mentiroso é outra característica de alguém que quer ficar fora do reino dos céus. Ele é um mentiroso. Porque como é que ele pode dizer que ama a Deus que nunca viu e odiar seu irmão que vê todas as vezes, todos os dias, direto? Se alguém não consegue amar aquele a quem nós vemos, como é que vamos amar aquele que nós não vemos? Então a expressão de amor, a expressão de que nós amamos a Deus, é quando amamos nosso irmão. Quando nós conseguimos perdoar, liberar perdão, conseguimos suportar muitas vezes ser machucado, ser pisoteado, ser afligido pelo nosso semelhante, nosso irmão. Mas aí no coração a gente mesmo sofrendo, Deus tenha misericórdia, perdoa. Não sabe o que faz, Satanás está operando na vida dele ou dela. Ele está fazendo todas essas coisas para me atingir. Temos que enxergar Satanás na vida das pessoas, saber que por trás dessas pessoas que nos quer oprimir, nos machucar, o diabo está usando. O diabo usou Pedro, né, para fazer com que Jesus não fosse à cruz. O diabo usa qualquer um que dê lugar. Então, o escritor dos Efésios, o apóstolo Paulo, vai dizer em capítulo 6 que a nossa luta não é contra o nosso irmão, não é contra a carne e sangue, mas é contra os principados e potestades, o inimigo de nossas almas, o diabo, nosso adversário. Ele está usando pessoas, ele está querendo nos atingir através de pessoas e vai sempre usar pessoas mais próximas para nos atingir. E aí, se nós não entender quem é o nosso inimigo, vamos odiar o nosso irmão. E aí vamos perder a salvação por causa que odiar é a mesma coisa que matar, né? É um homicida no coração, um sentimento homicida. Mas aí compreendendo as escrituras, compreendendo o que está escrito lá em Efésios, capítulo 6, vamos entender que temos que amar estas vidas porque são pessoas que estão sendo oprimidas por Satanás. O inimigo está oprimindo elas para tentar contra a nossa vida, então temos que fazer o quê? Amá-la, perdoá-la e orar por elas e levar Jesus para elas. E lutar sempre contra o nosso verdadeiro adversário, que é Satanás, o inimigo de nossas almas, né? Queridos irmãos, essa é a nossa reflexão, nossa exposição sobre Apocalipse 21, versículo 8, sobre esse ponto do versículo 8, que é os homicidas que ficarão fora do reino dos céus, né? Glórias a Deus. Mas ainda eu quero rapidamente, porque passa rápido os minutos, rapidamente eu quero falar, como eu estou atrasado nesta exposição, eu quero falar hoje sobre os dois pontos. E rapidamente vamos falar sobre a questão dos fornicadores, né? Dos fornicadores, que está lá em Apocalipse 8, melhor dizendo, Apocalipse 21, e o versículo de número 8. Mas quanto aos fornicadores, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, né? Falamos sobre homicidas, agora vamos falar sobre os fornicadores, né? Que não herdarão o reino dos céus.
Os fornicadores. Estou usando aqui o fone de ouvido, meus irmãos, porque fica melhor de falar, o áudio fica melhor. Se tiver algum ruído, não vai pegar, né? Estou até me enrolando aqui no fio, mas que os irmãos compreendam, né? Os fornicadores. Quanto aos fornicadores, né? Eles também não herdarão o reino dos céus. Mas o que é então fornicadores? É uma palavra que eu tenho observado que não é muito pregado nos púlpitos, não. Alguém não fala muito sobre o que é fornicar, sobre alguém que está praticando a fornicação, os fornicadores. A palavra fornicar, no grego, tenho pesquisado, ela tem uma origem chamada de porneia. Porneia é a palavra escrita no grego para falar sobre a fornicação, né? Porneia. E então, o que quer dizer essa palavra porneia no nosso português? A palavra porneia no nosso português significa toda relação sexual ilícita, né? Tudo que tem a ver com relação sexual, fora do matrimônio, fora do casamento que foi estipulado por Deus no Gênesis, do primeiro casal, ela é fornicação. Então a gente vai ter uma abrangência tão grande aqui sobre o que é fornicação, que talvez você que esteja aí me ouvindo, assistindo esse vídeo, vai ficar espantada porque você nunca tenha visto isso. O que é fornicação. Mas antes de falar, vamos ler mais um texto para a gente. Ainda em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha. Glória a Deus. Capítulo 5, versículo 27 e o 28. O próprio Cristo vai dizer: ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, né? Eu, porém, vos digo, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Até eu falei isso na escola dominical hoje, sobre alguém que olha para uma mulher, Jesus falando, e esse olhar é cobiçoso, esse olhar deseja no coração, sentimento sexual. E ao fazer tal coisa, já adulterou com ela. Sabemos que adultério é alguma relação sexual fora do casamento, é adultério, né? A mulher que é casada e trai o marido é adultério, e vice-versa. Então existem essas formas para adultério. Mas se for no original esta palavra adultério, também está escrito lá fornicar, fornicação. E nós vamos ver que Jesus vai dizer aqui: qualquer que atentar para uma mulher e desejar no coração, já adulterou com ela. Logo se entende que o adúltero aqui não é só quem olha para uma mulher e deseja no coração, mas um adúltero aqui é tanto quem olha como quem provocou aquela olhada. Ou seja, a mulher que se veste sensual, está lá em Gálatas capítulo 5, né? Vai falar sobre as obras da carne, dos quais o apóstolo vai dizer que coisas semelhantes a estas, qual vos declaro que não herdarão o reino dos céus. E uma dessas obras da carne que faz a pessoa não herdar o reino dos céus é também a lascívia. A lascívia significa você se expressar de uma forma sensual. Você usar o seu corpo para exposição sexual, né? É alguém se vestir mal vestido, é alguém expor a nudez, é alguém expor as vergonhas, a falta de pudor faz a pessoa estar cometendo o pecado da lascívia, que esse tal também não herdará o reino dos céus. Porque os que cometem fornicação, os que são adultos, não herdarão o reino dos céus, segundo está escrito em Apocalipse capítulo número 21, versículo 8. Quanto aos adúlteros, não herdarão o reino dos céus, mas herdarão o lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. Então veja que aqui é quem olha para uma mulher seminua, porque na verdade só vai desejar no coração se essa mulher estiver mal vestida. Porque ninguém vai olhar para uma mulher bem vestida, bem trajada, honesta, que se veste com pudor e desejar. Só se for um doente mental, só se for uma pessoa muito doente sexualmente, precisa de tratamento. Mas naturalmente pessoas desejam no coração quando olha para as pessoas, para mulheres mal vestidas e vice-versa. Também tem homens também que andam mal vestidos, não é somente as mulheres. Tem homens que andam com calças compridas grudadas no corpo, mostrando as suas carnes, mostrando as musculaturas. Tudo isso é expor a nudez, expor as vergonhas, expor o seu corpo como se fosse um objeto de exposição, como se fosse algo para ser mostrado, como tem aí o ditado popular: o que é bonito é para se mostrar. Não, o que é bonito é para se mostrar para o seu cônjuge e não para o mundo, né?
Nós temos que ser santo, nosso corpo e alma e espírito conservar-se plenamente santo para o nosso Deus, né? Então, aqui veja que aqui Jesus vai dizer que quem olha para uma mulher e deseja no coração já adulterou com ela. É adúltero os dois. Porque tanto quem olhou como aquela que provocou a olhada. Porque estava simplesmente mal vestida, trajada de uma forma a provocar nos homens o desejo sexual. Então já está enquadrado no pecado da fornicação, da porneia, do pecado sexual. Aqui transmitido somente no coração, né? Assim como falamos sobre o homicídio no coração, também existe a prostituição no coração, o adultério no coração, a fornicação no coração. Mas ainda outro texto para a gente encerrar sobre esse ponto, para não ficar grande o vídeo, em Efésios capítulo número 5, deixa eu ver se é o 5, capítulo 5, versículo número 3, capítulo 5 de Efésios, versículo 3 diz: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Ficamos só com a parte A, mas a prostituição e toda impureza, ele vai dizer que não convém. Aí diz, pô, nem ainda se nomeie entre vós como convém a santo, ou seja, não convém aos santos, está dizendo o apóstolo Paulo, ser uma pessoa que vive na prostituição ou nas impurezas. Veja que prostituição nós já sabemos. O que é prostituir-se? É a pessoa usar o seu corpo para o pecado sexual. Mas o que é impurezas? É muito mais além do que isso. A impureza é muitas das vezes você está conversando com alguém e essa pessoa no seu coração, na sua mente, com mais intenções sexual. A impureza é alguém estar assistindo uma televisão com o sentimento de ver coisas sensuais. É pessoas pegar, abrir a internet para assistir coisas pornográficas. São pessoas impuras. São pessoas com impureza no coração. Impureza no coração é a pessoa, por exemplo, está andando nas ruas mal vestida. É uma pessoa impura. Está transmitindo pecado. É uma serpente que anda se rebolando para gerar veneno nas pessoas, para matar as pessoas. Está com a impureza no coração, um desejo mau, ou seja, um pensamento de transmitir algo que venha levar pessoas a desejar ela, a ele. São impurezas, são coisas que é relacionadas a sentimento, coisa que está lá no coração, que a pessoa às vezes vê com os olhos e a mente está cheia, né? São impurezas. E tanto a prostituição como a impureza é chamado de porneia. No original, no grego, é porneia. E aí nós sabemos que porneia é toda relação sexual ilícita, ou tudo que é relacionado ao sexo fora do casamento, né? Isso pode se aplicar. Uma coisa que eu vou falar agora, meus irmãos, não me ignore porque é Bíblia, mas tem uma coisa também que se coloca nessa posição também da porneia ou da fornicação. É a pessoa que, o jovem ou a jovem que namora de uma forma a palpar-se, a beijar, porque na verdade tudo isso aí é uma forma de relação sexual. O beijo é uma relação sexual. Né? Está se abraçando, se apalpando, como disse o apóstolo Paulo, né? Melhor que o jovem fique como eu, solteiro. Mas se não se aguenta, por causa da prostituição, se é que você vai se prostituir, muitos se prostituem na masturbação, ou nas beijação, nos relacionamentos, né? De uma forma, aliás, melhor que esse caso do que viva abrasando-se. O que é abrasar-se? É estar cheio de desejo, né? Alguém já disse, não acenda aquilo que você não pode apagar. Se você não é casado, não adianta você estar beijando, abraçando, se apalpando, se você não vai consumir o ato do sexual, porque não pode, porque é só para o casamento. Então é uma forma de se abrasar, estar cheia de desejo. Imagina uma pessoa cheia de desejo, como é que está na mente dessa pessoa? Porneia, prostituição, porque está com aquele desejo, aquela paixão, aquela coisa, a beijação. Então o que é o namoro bíblico? O namoro bíblico é cortejar, o homem cortejar uma moça, é o homem visitar uma moça, conversar, se conhecer, né?
se chegar o momento já que está próximo do casamento, pode dar um beijo no rosto, algo inocente, algo natural, que não venha acender o desejo carnal, né? Se conhecendo a ponto de E todo namoro tem que ser com um propósito, casar-se. Então, se alguém não está querendo casar, se alguém não está querendo ter um relacionamento para o casamento, não invente de ter um compromisso, um namoro, porque namoro é compromisso, é relacionamento, é voltado para o casamento. É você conhecer uma moça ou conhecer um rapaz com a intenção de casar, né? Não é você conhecer o corpo de alguém para dizer, se eu gostar eu caso, se eu não gostar eu não caso. Conhecer outro corpo, se eu não gosta. E aí chama-se prostituição ou porneia, que é fornicação, e quem comete a fornicação é lago de fogo, né? Mas voltando ainda sobre isso, é muito extenso. Esse assunto sobre a porneia, sobre a fornicação é muito extenso, porque também existe a fornicação, que é a prostituição cultual, alguém cultuar um ídolo, um deus, uma entidade, ou até mesmo um filho, ou um familiar, alguém querido, que a pessoa chega a um ponto de adorar, de cultuar, isso é prostituição cultual. E isto também é fornicação, né? Existem muitas fontes para se falar sobre isso, sobre o que é fornicar, sobre a fornicação, sobre a porneia, tanto algo físico como algo espiritual, que também é a prostituição cultural, que é a adoração aos ídolos, aos deuses, que não são, né? E outro ponto para a porneia ou para a fornicação é o sexo fora do casamento, né? É alguém viver, como alguém falava antigamente, amigado, mais antigamente dizia amancebado, né? Que é dois mancebos juntos, amancebado, ou amigado, ou viver a dois, né? Hoje, se alguém se ajuntar, alguém diz, fulano casou. Na verdade, não casou. Porque o casamento é aquilo que é estipulado por lei, tanto de Deus como dos homens, aonde o cartório vai lá e lavra aquele livro diante de Deus e das testemunhas, a pessoa passa agora a ser visto como um só. É tanto que o nome muda. A mulher vai levar o nome do marido agora no registro, e será um registro, comprovando um só. Os dois é um, os dois tornou um, como Jesus disse, deixará o homem, seu pai, sua mãe, uniciar a sua mulher e se tornará ambos uma só carne. Esse é o casamento estipulado por Deus. Fora disso aí, tudo isso aí é prostituição. Fora do casamento heterossexual entre um homem e uma mulher, diante de Deus e da lei humana, é porneia, que é a mesma coisa que fornicação. Já pensou, meus irmãos? Quantas pessoas hoje vão para o inferno achando que está indo para o céu? Quantas pessoas hoje dentro de uma congregação que nunca ouviu um ensino sobre o que é fornicação, pessoas que estão juntas vivendo a dois, indo para o inferno, não sabem? Né? Queira Deus que esse vídeo seja compartilhado e alguém possa transmitir para alguém que está vivendo esta prática e possa ter os seus olhos abertos e alertados, porque isso é um assunto tão difícil que muitas vezes não podemos nem falar na congregação, porque a liderança cai em cima e diz que você não pode fazer isso, porque pessoas que estão trazendo oferta, dízimos, essas coisas todas, se você falar que eles vão para o inferno porque estão vivendo juntos sem ser casados, eles vão deixar de ir para a igreja, não vai ter mais as ofertas nem o dízimo dele. Então, por amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de mal, e alguém se omitém a palavra verdadeira para ensinar e mostrar a verdade, dizer, olha, você está indo para o inferno porque está vivendo em fornicação, né? Você está em uma forma a cometer torpeza, né? Que é todo pecado, né? Vivendo em prostituição, vivendo em fornicação, vivendo, praticando a porneia, o pecado sexual ilícito, aquilo que Deus abomina, porque Deus fez o homem e a mulher para casamento, foi a primeira instituição criada por Deus na terra, foi o casamento. Hoje à noite vamos ter o culto da família, né? Aonde família é homem, mulher e a prole, os filhos, né? Vai falar sobre a família, sobre aquilo que Deus criou no jardim do Éden, primeiro o casamento, que foi Adão e Eva. Deus casou e disse agora, portanto, crescer e multiplicar e encher a terra, ou seja, Deus criou o homem e a mulher para ambos casarem, o homem com a mulher, e assim gerar filho e tornar-se uma família, né? Família de Deus, família bíblica, família com ética, moral e cristã, né? Essa é a forma que Deus quer para o homem e para a mulher, o casamento. Fora disso aí, toda relação sexual fora
do plano e projeto de Deus é porneia, é fornicação, e a fornicação, já tenho dito, ficarão de fora e, pelo contrário, serão jogados, lançados no lago de fogo os que tais coisas praticam, se não houver arrependimento. Mas aí então eu estou vivendo a dois, estou vivendo junto, e agora o que fazer? Porque eu quero ir para o céu, sou crente, o que devo fazer? Se case. A coisa mais simples do mundo hoje é a pessoa chegar no cartório, gastar 200, 300 reais, às vezes até alguém ajuda, você faz um casamento, rapidinho você se casa. E aí você vai receber o seu registro, comprovando que você agora se tornou cumpriu a lei de Deus e a lei dos homens e colocou as coisas em ordem, colocou a casa em ordem. Não é para se apavorar. Né? Se você está nesse pecado, enquanto está vivo, enquanto ainda tem vida, corra e se regularize. Corra e faça o certo. Case-se. Né? Mas aí eu estou vivendo com pessoas que não, digamos que já vêm do outro casamento, essa pessoa não divorciou ainda e tal. Meu irmão, esse está pior do que ainda, do que quem está na fornicação. Porque aí está no adultério, vivendo com o marido ou com a mulher de outro. Porque continua casado. Aí o que você deve fazer? Deixe-se. Deixe-se. E busque um casamento no Senhor. E não viver com mulher ou com marido de outro. Né? Mas se você é um jovem ou uma jovem que está vivendo junto, não aguentou esperar o casamento e se ajuntaram logo e está no pecado, está na fornicação. O que devo fazer? Se você morrer agora, você vai para o inferno. Biblicamente falando, não é o que eu estou dizendo, é a palavra. Mas se você está vivo, corra e se case. Busque um meio de se ajeitar diante de Deus, que é cumprindo as suas obrigações para com Deus, que é buscando ter uma vida santa e irrepreensível diante de Deus e da sociedade. Querido, essas foram duas palavras muito sérias, tanto em a pessoa ser um homicida no coração, aquele que odeia seu irmão, quanto aquele que pode ser um crente achando que vai para o céu, está indo para o inferno porque está cometendo fornicação, onde nós falamos que é abrangente a muitas coisas, né? Tanto ao casamento, o casamento humano, que é o casamento somente em se ajuntar, e casamento que não é o de Deus, né? Só em viver junto, quanto a pessoa que vive namorando, ficando, essa prostituição do namoro, que é também porneia, também é fornicação. Tanto a pessoa que tem uma impureza na mente, no coração, que é uma pessoa muitas das vezes que vive na pornografia, é uma pessoa doente mental que não pode ver ninguém que já está com desejo sexual na mente, a pessoa que está alimentando sempre a sua carne, não o seu espírito, e vive uma vida cheia de malícia, desejo no coração, fornicação, isso aí. Todos esses irão para o inferno se não se arrependerem. Mas enquanto estiver vivo, ainda há chance do arrependimento. Então, se porventura alguém aqui está me ouvindo, né? Ou você que está me ouvindo aí, meu irmão, que conhece alguém que está nessa situação, transmita este vídeo para ele ou para ela, para que eles possam meditar, ter este conhecimento. Veja que eu não fiz muita exposição aqui, porque a gente faz um vídeo pequeno, para não pegar muita memória, para a gente colocar na internet, que se for muita memória fica difícil. Então a gente faz um vídeo pequeno, já meio avexado, e não podemos citar muitos versículos dos textos da Bíblia para não ficar tão longo o vídeo, mas existe variedade, muitos textos falando sobre isso, e que é bom que a gente transmita esta palavra para as pessoas que estão inocentes, para as pessoas que estão vivendo de uma forma totalmente o oposto à palavra de Deus, achando que estão agradando a Deus, não estão indo para o inferno. E Deus quer que nós, como atalaia, avise, anuncie a palavra, o evangelho de salvação, o evangelho que liberta, que moraliza o homem, que transforma, que regenera e que faz dele uma nova criatura. E ser uma nova criatura é estar em novidade de vida, é ter uma vida nova. E esta vida nova agora é uma vida que vivemos não mais para nós, mas para Cristo. É uma vida que, disse Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É uma vida regida e guiada pelo Espírito Santo de Deus. É uma vida plenamente irrepreensível, uma vida santa e justa, que vivemos diante de Deus, perseverando nele, aguardando a iminência da sua vinda, que breve voltará, meus irmãos. Jesus está às portas, os sinais estão mostrando, glórias a Deus. E aí o que devemos fazer? Alertar as pessoas, anunciar o evangelho a tempo e a fora de tempo e mostrar para todos
o quantos estão errados e precisam se voltar às Escrituras, voltar para Deus, porque os dias se abreviam. E a Bíblia fala, depois eu farei um vídeo, meus irmãos, sobre os deixados para trás, os que ficaram para trás, os que não subiram no arrebatamento, quando é que vai ser para eles? A Bíblia diz que a porta vai se fechar e será a ira de Deus derramada sobre a terra. Meus irmãos, fique com esta palavra, com esse ensino, com essa exposição da palavra de Deus. Se Deus nos permitir, no próximo domingo estaremos dando continuidade, porque são 8 características, 8 pontos que nós vamos tratar só nesse versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse, que fala que herdarão o lago de fogo, que tais coisas praticam. Né? Hoje, se não me falha a memória, parece que falamos sobre a quinta coisa, ou foi a quarta, que não herdarão o reino dos céus. Iremos dar continuidade, se Deus nos permitir, até a última parte deste versículo número 8. E eu creio que será de muita edificação para os irmãos, de muito aprendizado, para que possamos a cada dia crescer em graça, crescer em conhecimento, crescer em moralidade. Ser uma pessoa moral diante de Deus, uma pessoa moral diante da sociedade, uma pessoa realmente a dar testemunho de Deus, a ser realmente sal da terra e luz do mundo, resplandecer a glória de Deus na nossa vida, ser exemplo, ser influência, ser alguém para impactar vidas e não para ser influenciada, não para ser uma pessoa derrotada, como sal insípido, pisada pelos homens, machucada, ser uma pessoa tida como uma pessoa apenas para ser zombada e criticada, ser crente como fulano, fulano, e começar a mostrar os pontos negativos de fulano, mas que alguém venha nos perseguir ao ver a glória de Deus na nossa vida santa e irrepreensível, e não em apontar pecados e erros da nossa vida, né? Não que não sejamos falhos, somos falhos sim. Estamos buscando na graça de Deus viver cada dia melhorando para servir a Cristo. E Cristo e o Espírito Santo de Deus conhece o nosso esforço e sabe quando nos esforçamos para isso. Mas se formos omissos e vivermos em todas as práticas carnais, todas as práticas do mundo, Deus voltará, Jesus voltará. E aí, alguém que estiver nessa condição irá ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ele diz que é a segunda morte. Mas que Deus em Cristo nos ajude, nos dê força e graça, para que possamos estar firmes no Senhor e na sua palavra. Meu irmão, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que possamos continuar firme nesta palavra, que é o manual de regra de fé e prática para todo cristão. Em nome do Senhor Jesus, fique na paz do Senhor.